Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 23/11/2024. Rodadinha mais curta nesse final de semana para a gente ser bem lucrativo, como sempre, se baseando em números e estatísticas para fazer as nossas escolhas. Mais do que isso, é muito importante vocês acompanharem o nosso canal, porque mesmo que discordem de tudo que a gente está falando, não tem problema, pode fazer tudo o contrário. O importante é ter uma segunda opinião para poder balizar as suas tips, ver se faz sentido, ver um possível contraponto e coisas do tipo, porque certamente assim você será mais lucrativo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, garantir as melhores odds. E também não se esqueça de conhecer o nosso grupo VIP, melhor preço do mercado. Ontem mandamos 5 tips simples para a galera, 3 bateu, um jogador não jogou, que foi o Embiid, e o outro deu head, mas ainda assim mais um dia lucrativo. Ontem, antes de ontem, fomos muito bem lá no nosso grupo VIP. Vamos fazer de tudo para melhorar aqui também no YouTube, tem sempre vídeos gratuitos para vocês, beleza? Meta de 200 likes nesse vídeo de hoje, não custa nada e vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. É só clicar no botão de joinha e confiando nos números e estatísticas no médio e longo prazo sempre seremos lucrativos. Links na descrição da BetWinner para que você tenha aí um bônus de até 100% do nosso canal gratuito. Vai ter uma multiplinha lá exclusiva para a galera do nosso grupo VIP. No grupo gratuito também hoje, então confiram, vai ter um videozinho especial que eu vou fazer para vocês explicando como que eu montei a múltipla, que eu vou mandar lá pro pessoal se divertir hoje, lembrando que múltiplas é sempre para recreação. E tem também o link do nosso canal de cortes, aqui embaixo vai ter vídeo exclusivo lá a partir da semana que vem. Mas chega de enrolação, bora começar com a nossa análise aqui de Jazz e Knicks. Nós temos aqui uma duplinha para indicar, vem sempre sendo muito lucrativo e interessante investir contra o Utah Jazz, principalmente porque a sua defesa é muito frágil, mas o mercado sabe disso, o mercado sempre coloca as linhas um pouquinho mais altas para que você consiga um green na pontuação interessante a favor do time que você está escolhendo. E apesar dos Knicks jogarem hoje fora de casa, eles são bem superiores ao Utah Jazz. Eu vou colocar aqui acima de 112,5 pontos e vou fechar numa duplinha no jogo que acontece entre Chicago Bulls e Memphis Grizzlies. O Memphis Grizzlies joga fora de casa também, mas enfrenta um Chicago Bulls que jogou ontem, deve estar cansado, jogou um ritmo intenso ali contra o Atlanta Hawks e certamente terão dificuldades para se defender. Vamos colocar aqui acima de 114,5 pontos do Memphis Grizzlies. Por que a gente acredita nisso? Nos últimos 10 jogos, o Utah Jazz sofreram 120,8 pontos de média para os seus rivais. Eles sofreram mais do que a gente busca para hoje, né? Em 90% dessas partidas aqui recortadas, no caso a gente espera pelo menos 113 pontos, e também a gente está falando aqui de um ataque muito eficiente que é o dos Knicks, o segundo mais eficiente da NBA, enquanto que o Jazz é a terceira pior defesa por 100 posses de bola. O Jazz também é um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos. Com isso, o New York Knicks pode conseguir pontos de segunda chance recuperando rebotes ofensivos e tendo uma segunda oportunidade de corrigir arremessos errados que eles tiveram. O Utah Jazz é um time que sofre muitos pontos de diversas formas, seja por dentro, por fora, um dos times que mais sofre bolas de 3 por jogo, um dos piores aproveitamentos em defesa no território triplo, então é um time muito interessante para quem gosta de operar com over e quer explorar eles, beleza? Do outro lado, nós temos aqui a equipe do Memphis Grizzlies, que mesmo diante de tantos desfalques, ainda é o sétimo melhor ataque por 100 posses de bola da NBA. Eles jogam ali, né, em um ritmo interessante, o terceiro mais rápido da liga, então eles vão ter um número alto de posse de bola por minuto, mas seus rivais também jogam no ritmo alto. O Chicago Bulls é o time mais veloz da NBA, que menos gasta o relógio, e com alto número de posse de bola por minuto, você tem mais chances de um over independente da eficiência do seu time. E se por um lado o Memphis Grizzlies é um ataque de top 10, o Chicago Bulls é uma defesa dentre as 10 piores nesse momento, a sexta pior por 100 posses de bola da NBA. Hoje teremos aqui um cenário bem over, não à toa o mercado deu aqui linhas muito altas para essa partida, tá? Não necessariamente eu quero dizer que o Memphis Grizzlies vai vencer essa partida, mas com certeza eles vão pontuar bem, porque o Chicago Bulls é um time que joga e deixa jogar, vem sendo muito lucrativo trabalhar com over em pontos nos jogos dele, inclusive over em pontos totais. Porém, a equipe do Memphis Grizzlies hoje pode jogar sem o Ja Morant ainda, ou se ele voltar ele vai ter uma restrição de minutos, acredito eu, porque ele ainda tá se recuperando, mas já voltou a praticar. O Marcus Smart é dúvida para hoje, só que se o Ja Morant jogar, vai ser muito positivo para essa nossa bet hoje. Zach Irey é o único titular que tá de fora, mas isso não vai ser problema, como vai ser um jogo muito veloz e corrido. Eu acredito que ele já teria uma minutagem reduzida, porque o Memphis vai preferir jogar ali com o Brandon Clark ou Jaren Jackson na posição de pivô, para o time ficar mais dinâmico e conseguir acompanhar o ritmo do Chicago Bulls. Mas acima de tudo, a gente está falando de um Bulls muito vazado, de um ataque do Grizzlies que com ou sem o Ja Morant vem funcionando, e por isso eles devem pontuar bem. Diferente do jogo entre Magic e Pistons. E pessoal, aqui eu vou trabalhar com under, tá? Para quem não tá acostumado, não gosta desse mercado de under,
fiquem de fora, só escolham os mercados que são os favoritos para vocês. Eu sempre me obrigo aqui, entre aspas, a analisar todos os jogos para vocês, mas é claro que existem jogos melhores do que outros para você apostar. Mas nesse daqui eu vou de abaixo de 212,5 pontos totais, por isso que é muito importante você fazer as seleções que mais fazem sentido para você, acompanharem os jogos que vocês estão apostando para poder ficarem de olho num cash out com lucro, ou então até num cash out ali com um prejuízo mínimo, para poder trabalhar um pouquinho melhor aí a sua banca. Mas esse jogo tem totais características under. Nós estamos falando aqui de dois times que defensivamente, por 100 posses de bola, estão no topo da liga, é a terceira melhor defesa contra a 12ª. Quando a gente fala aqui em ritmo, velocidade, são dois times lentos, é o quinto time mais lento da NBA contra o sexto time mais lento da NBA, sétimo, desculpa. Então são times que têm poucas posses de bola por minuto, defendem bem e, no geral, eles atacam mal. O Orlando Magic até melhorou um pouco recentemente, mas eles são um dos 6 piores ataques por 100 posses de bola da liga, e os Pistons, eles são um ataque quase ali entre os 10 piores. Então são 2 ataques de médios para ruins, 2 defesas boas e 2 times muito lentos, vão ter poucas posses de bola por minuto, times também que não são espetaculares ali na bola de 3, e mais do que isso, hoje o Detroit Pistons, além de jogar fora de casa, eles jogam sem o seu principal cestinha, sem o seu principal armador, Cade Cunningham, com média de 23,5 pontos. O Jaden Ivey, geralmente, quando o Cade está de fora, costuma dar conta do recado ofensivamente falando, mas o Ivey vem sendo razoavelmente irregular recentemente, e o Cade Cunningham é o principal talento desse time, não joga, o principal talento do lado dos Magic também não. O banqueiro não joga hoje. Quem teve os Caldwell Pope e o Wendell Carter, 2 titulares, são dúvidas para hoje. Então deve ser um jogo de um nível mais baixo. O Orlando Magic, nos últimos 8 jogos, eles conseguiram, em 6 oportunidades, deixar os seus rivais a menos de 100 pontos. Eles sofreram 96 pontos de média. E se formos observar a média dos pontos nesses 8 jogos que eles fizeram, né, somadas do que eles fizeram e do que eles sofreram, vai dar aí uma média de 203,9 pontos nas partidas em que eles se envolveram, o que é muito baixo e o suficiente para a gente trabalhar com esse under, principalmente porque hoje, diferente de Indiana Pacers, Wizards, Pelicans, Hornets, eles vão enfrentar um time ali que sabe se defender também. Então é um cenário interessante para que a gente consiga trabalhar com esse abaixo de. O Detroit Pistons vai ter mais dificuldades de criar, é verdade, e nos últimos encontros entre essas franquias a gente teve uma média menor nos últimos 3 de 212,5 pontos. Só que tem um porém, esses 3 confrontos recortados aqui, em que o Detroit Pistons sofreu 112 pontos de média, e alguns deles o banqueiro estava à disposição, e o Detroit Pistons não era essa boa defesa que eles são nessa temporada. Isso se deve muito porque eles trocaram seu treinador, e nessa temporada veio o treinador dos Cavs, que era dos Cavs e que tornou o Cavs uma excelente defesa nos últimos 2-3 anos. Então, por isso o Detroit Pistons, propositalmente, né, a intenção dele quando ele chegou era tornar os Pistons uma das defesas mais físicas e intensas da liga, tá funcionando, e é por isso que esse under faz mais sentido. Beleza? Agora vamos voltar aqui a falar um pouquinho de over, porque a gente tem mais uma duplinha aqui para indicar para vocês. Vamos falar aqui de Bucks e Hornets. O Milwaukee Bucks enfrenta, jogando em casa, o Charlotte Hornets, mas a gente também pretende duplar. Aqui a gente espera que os Bucks pontuem bem e nós vamos numa duplinha com o jogo que acontece na virada da madrugada do dia 23 para o dia 24. Nós esperamos aqui que o LeBron James ele faça a sua linha de pontuação mínima para essa partida contra o Denver Nuggets, e a gente já vai trazer a justificativa para vocês. Então nós queremos aqui mais de 18,5 pontos do LeBron James, e nós queremos aqui acima de 107,5 pontos dos Bucks. Aí você vai falar, Léo, essa linha do LeBron tá muito baixa essa odd, eu quero uma odd melhor. Se você se sente à vontade, depois da nossa análise, de colocar uma odd mais alta, de se arriscar, fique tranquilo. Ou então você fala, Léo, eu gosto dessa linha do Bucks, mas não tô confiante no LeBron. Posso misturar do Bucks ali com aquela linha do Memphis que eu gostei? Também pode, fiquem à vontade para trabalhar, se apeguem mais à nossa análise do que necessariamente às odds e os números que a gente trazem aqui em relação à linha, né? O mais interessante é vocês vão falar, pô, beleza, eu tô confiante, eu já tava querendo colocar, sei lá, mais de 112 pontos dos Bucks. Agora que o Léo falou tudo isso aqui, tô mais confiante, vou colocar, ou não, você fala, pô, 107,5 pontos, me parece meio arriscado e eu não me importo de trabalhar com linhas menores, com odds menores, né? Deixa eu colocar acima de 105,5 pontos, que é mais seguro. Fiquem à vontade, pessoal, mas lembrando, se você não é profissional, se você não trabalha com isso, coloque em valores baixos, é para maior de 18 anos, mas acima de tudo para pessoas responsáveis, não coloque em jogo um valor que você não possa investir. E lembrando, no nosso grupo VIP, tá com o valor promocional 20% de desconto, você pode ficar com a gente até o final da temporada, também por
R$200, tá? A gente vai lançar essa promoção aí pra vocês, pra ficarem com a gente a temporada completa por R$200, mas vai ser limitado, então corre. Devem restar em torno de 5 vagas nesse grupo, então acelerem, garantem todos os nossos guias e-books, tips diárias, múltiplas do dia e muito mais, beleza? Mas por que eu acredito nessa dupla? Bom, os Bucks, nos últimos 7 jogos contra os Hornets, marcaram 118,7 pontos de média, isso sem jogar nenhuma prorrogação, tá? O Charlotte Hornets, nos últimos 5 jogos, foram muito mal defensivamente, sofreram 118,6 pontos, e se a gente for cortar aqui para os últimos 3 jogos, fazer um recorte ainda mais curto, contra Nets, Pistons e Cleveland, tirando o Cleveland, não são ataques espetaculares, eles sofreram 121,7 pontos. À medida em que nesses últimos 5 jogos a equipe dos Hornets piorou muito defensivamente, os Bucks cresceram ofensivamente. Então é um momento especial para a gente acreditar nesse acima de. O último encontro entre essas franquias aconteceu recentemente e o Milwaukee Bucks completou aqui para 114 pontos. Só que naquele jogo eles estavam sem o Chris Middleton, sem também ali o Damian Lillard, e acho que hoje isso pode fazer a diferença hoje. É um dos 75 melhores jogadores de todos os tempos que volta a favor dos Bucks, e por isso eu acho que eles possam pontuar bem. Bom, se a gente for olhar aqui nesses últimos 5 jogos, os Bucks se tornaram o 7º melhor ataque por 100 posses de bola, e defensivamente o Charlotte Hornets foi uma das 10 piores defesas. Outro número interessante, na verdade, informação relevante aqui para essa partida, é que o Charlotte Hornets vai jogar desfalcado no seu garrafão. Miles Bridges não joga e os seus 2 principais pivôs também não, o que pode facilitar aqui, quem sabe, uma boa pontuação do Giannis Antetokounmpo, mais acima de tudo, pontos fáceis perto do aro, do lado do Milwaukee Bucks. Mark Williams não joga hoje, Nick Richards também não, seus 2 principais pivôs não estarão em quadra. Enquanto isso, a equipe dos Bucks pode até contar com o retorno de Chris Middleton, que certamente será titular, ele é dúvida para hoje, então é um cenário bem legal aqui para que os Bucks consigam produzir bem. Mas falando a respeito de LeBron James, bom, nos últimos 10 jogos, o LeBron ele marcou uma média de 25,4 pontos por jogo, ou seja, marcou mais de 18,5 pontos em 90% dessas partidas. Nos últimos 5 jogos contra o Denver Nuggets, 27,8 pontos de média, ele fez pelo menos 26 pontos em todos e superou esses 18,5 pontos por muito também. O LeBron James, o mercado, né, Betting Pros, previsiona ele com 26,8 pontos na partida para hoje, e mais do que isso, se a gente for observar aqui, nos últimos 3 ala pivôs que enfrentaram a equipe dos Nuggets, todos eles conseguiram pelo menos 20 pontos aqui, é um histórico recente bem favorável contra esse rival, que nos últimos 7 jogos se tornou um dos 10 times mais vazados para jogadores da posição de LeBron, ala de força, e para sua segunda posição, que é ala, eles foram o 6º time mais vazado dos últimos 7 jogos. Certamente o LeBron James vai atacar a cesta, primeiro porque o Aaron Gordon não está à disposição, o Denver jogou ontem, vão estar cansados e perderam para o time reserva do Dallas Mavericks. E segundo, quando você ultrapassa ali todas as primeiras 4 posições de defensores do time do Denver e você chega no garrafão, o Jokic vai tentar defender, óbvio, só que o Jokic ele é tão importante nos momentos decisivos desse Denver Nuggets, é tão importante que ele esteja em quadra, que ele não vai fazer questão de fazer falta, tá? Se furaram ali a defesa e chegaram até ele, é responsabilidade dos seus companheiros evitarem que isso aconteça, porque se ele ficar fazendo falta, se arriscando em bloqueios toda hora, aí o time vai perder o seu principal jogador por algum tempo, ou quem sabe até ele ser ejetado. Então é parte da estratégia dos Lakers atacar a cesta justamente para poder aumentar o número de faltas feitas pro Jokic e evitar que ele fique tanto tempo em quadra. E o LeBron é o melhor jogador desse Lakers para poder fazer essas infiltrações, principalmente contra o Denver Nuggets, que vai estar cansado e deve sofrer alguns pontos de transição extra. O LeBron é um dos principais pontuadores de transição da história da liga. Beleza? Então todo esse cenário aqui é interessante para eles produzirem bem. E agora a gente vai começar aqui a gravar o nosso videozinho ali, explicando a múltipla do dia, que vai ser gratuita hoje pro pessoal do Grupo Free. E você também pode participar clicando no link que tá aqui embaixo, beleza? Vai ter palpite exclusivo também no nosso Grupo VIP, é claro, mas lembrando, a gente tem um dia muito promissor amanhã. Então aproveitem, garantam a sua vaga, e mais do que isso, a gente já manda com antecipação algumas dicas pro dia seguinte, pro pessoal assim que o mercado abrir conseguir odds melhores e linhas ainda mais interessantes. Quero agradecer a audiência e o like de vocês, que eu espero que vocês tenham deixado. Muito obrigado e falou!